Então, vamos lá, galerinha, para mais uma aula. Hoje a gente vai ver o conteúdo de geomorfologia do Brasil. Então, hoje também a gente vai ver algumas questões, né, sobre isso, né, sobre o que a gente está vendo até agora. A gente viu tectônica, a gente viu os ciclos das rochas, a gente viu temperismo e erosão. Tudo isso que a gente viu não foi em vão, né? São conhecimentos que vocês precisam ter para entender o que é a geomorfologia do Brasil, né? O que é o relevo do Brasil. Então, primeiro, quando a gente fala de relevo, logo vocês veem essa imagem aí, né? Que quando você pesquisa lá, relevo, aí trazem essa classificação aí. Planície, terreno plano com altitude de 0 a 100 metros. Em relação ao nível do mar, planalto, terrenos mais altos que as planícies, com altitude acima de 300 metros, montanha, porção elevada, depressão, áreas situadas abaixo da área vizinha ao seu redor, escarpas, chapadas. Então, a gente vê essa enxurrada de conceitos e, no final, a gente se pergunta, né, mas o que é realmente um planalto, né? O que é realmente uma planície? Então, hoje a gente vai ver que essas classificações, elas são pensadas, né? Elas têm aí algum elemento que vai fazer parte dessa classificação. Então, hoje eu vou trazer as classificações que já existiram e a gente vai estudar hoje a classificação do relevo, que é pedido tanto no Enem quanto nos vestibulares aí afora, né? Então, essa classificação que vocês viram anteriormente, que traz que planície, planalto e dá aí o nível altimétrico das estruturas, ela é uma classificação clássica, né? Ela é antiga, ela já foi superada. É uma classificação de Haroldo de Azevedo. Então, muitas vezes, quando a gente pensa no que é um planalto, no que é uma planície, vem muito sobre como Haroldo de Azevedo ele classificou, inclusive nos livros didáticos de geografia, sobressaía a classificação de Haroldo de Azevedo, né, até ter aí uma nova reformulação disso. Então, Haroldo, ele traz... Gente, vocês estão me ouvindo? Direitinho? Caiu, cortou para alguém? Caiu, cortou para alguém? Não, né? Tá de boa, pronto. Então, essa classificação ela já é ultrapassada. O Haroldo de Azevedo ele classificou apenas em planaltos e planícies, e ele deu aí a altimetria, né, das estruturas como uma forma de classificação. Então, as planícies, elas eram, né, regiões rebaixadas, abaixo, né, de 100 metros, de 200 metros, e os planaltos eram acima disso. Só que alguns outros pesquisadores, né, geógrafos, geólogos, foram começar a entender essas estruturas do Brasil e viram que existiam planaltos que estavam abaixo dos 200 metros. E aí entra aquele questionamento, né? Não sei se vocês já assistiram aí o WandaVision, que o Visão pergunta para o outro Visão, né, do barco de Teseu. Então, era meio que esse questionamento, ele estando abaixo de 200, ele ainda é um planalto, mas ele é muito alto para ser uma planície. Então, era algo muito generalizante, né? Não se tinha uma precisão sobre o que era cada estrutura. E aí, dentro dessa quebra aí para vocês, do que é o relevo do Brasil, que a gente vai ver, então, primeiro a gente tem que entender que o relevo do Brasil, ele formou-se sobre a estrutura geológica composta. Então, vocês lembram que a gente viu um pouco sobre geologia? Então, aqui, né, quando a gente entende o relevo do Brasil, a gente entende a partir da sua geologia. Então, 64% do nosso território é completo por bacias sedimentares. Por isso que a gente tem um grande aporte hídrico, né? Porque, como a gente viu nas rochas,
sedimentares, elas absorvem água. E 36% do território é escudo cristalino. Então, esse escudo cristalino é aquela riqueza lá que eu falei para vocês, que naquela transformação da junção do que é ígneo com metamórfico. Então, essa estrutura é chamada de cristalino. Ai, deu até um coceiro aqui. Enfim, nesse sentido, né, caracteriza-se pelo predomínio de áreas médias e de baixas altitudes. Então, o Brasil ele vem tendo essas médias e baixas altitudes porque, primeiro, a gente não tem atividade tectônica para fazer esse soerguimento de relevos, né, como a gente tem os Andes, os Himalaias, a gente não tem essa dinâmica tectônica. E a gente também é um país tropical, e um tropical bastante úmido, né, com bastante chuva. E a gente viu nas aulas passadas que a água ela é intempérica, ela é erosiva. Então faz com que grande parte das nossas estruturas sejam intemperizadas e erodidas. Então não tem como ter relevos muito altos, né? Então a gente tem eles de médio a baixo. Uma vez que o território está no meio da placa tectônica, então a gente não sofre aí essas elevações por conta da tectônica, mas a gente sofre sim umas modelações por estar aí no meio dessa placa. Isso a gente viu na aula passada também, né? Quando a gente tem uma tensão de um lado pela divergência e do outro da placa sul-americana pela convergência, então no meio algumas estruturas acabam quebrando, né? As fraturas. Então, essas fraturas também são primordiais para a estrutura do nosso relevo. Então, houve pessoas que classificaram o relevo brasileiro, né? O primeiro a gente já viu, e eu trouxe essa classificação primeiro, né, do Haroldo de Azevedo, porque é basicamente o que vocês já devem conhecer do que é um planalto e uma planície, mas hoje a gente vai ver a concepção de outros autores. E depois vocês vão ver porque é importante saber, viu? Então, nos anos 60, veio a concepção de Aziz Absaber. Grifem esse nome no caderno de vocês, anotem aí no coração de vocês, porque Aziz Absaber, ele cai no Enem, viu? Por isso eu coloquei aqui, ó, nessa faixa azul, elemento climático. Então, Aziz Absaber, ele vem trazendo a concepção do clima, modelando o relevo. E aí a gente vai ver daqui a pouco por quê. Então, tudo quando cai no Enem, atividade climática, dinâmica climática, problemas climáticos, sempre vem o textinho do Aziz Absaber. Então, guardem no coração de vocês, ó, porque quando vocês verem Aziz Absaber lá na fonte do Enem, vocês já sabem que aquela questão vai falar sobre clima. Então, vamos lá, né? Mais no que diz respeito ao relevo brasileiro, a classificação dele defende que o relevo brasileiro é composto por planaltos e planícies, sendo mais precisamente 3 planícies e 7 planaltos. Então, a gente vai ter o Planalto das Guianas, do Maranhão, Piauí, o Nordestino, as serras e planaltos do Leste e Sudeste, Meridional, Central, Uruguaio, Sul, Rio Grandense. E nas planícies, ele vem trazendo planícies e terras baixas da Amazônia, a costeira e a planície do Pantanal. E aí agora vocês vão entender por que eu trouxe o elemento clima, né, climático, para dentro da classificação do Aziz Absaber. Então, ele adotou o critério baseado no processo geomorfológico, erosão e intemperismo. Por isso que eu trouxe para vocês, na aulinha passada, erosão e intemperismo, e por que é importante entender como ela age na modelação do relevo. Então, ele classificou da seguinte forma: planície em que predominam a sedimentação. Então, a gente vai ter as planícies de terra baixas amazônicas, que é essa amarelinha aqui de cima. A gente vai ter as planícies e terras baixas costeiras e a planície do Pantanal. Então, todas aqui, elas vão ter aí a sedimentação, seja do rio, né, como a da Amazônia e a do Pantanal, seja a sedimentação trazida pelo mar, né, na causa aqui da costeira.
Já os planaltos, né, predominam a erosão. Então, a gente vai ter aqui o Planalto das Guianas, o Planalto Maranhão-Piauí, Planalto Nordestino, Planalto Meridional, Planalto Central, serras e planaltos do Leste e Sudeste. Então, esse daqui, ó, ele é muito importante, viu, para a história do Brasil, depois vocês vão entender por quê. E também é nessa localidade aí que acontece muito, quase todo ano, né, aqueles deslizamentos tristes, né, que acabam levando muitas pessoas à morte, desabrigadas, que teve no início desse ano. Então, é justamente nesse planalto aí. E é por isso que ele traz aí o critério erosão, porque como eles são mais elevados, então eles são bem mais esculpidos, né, e a erosão, por arrastar os sedimentos, acaba modelando, esculpindo aquele relevo. Tudo certo? Todo mundo acompanhou aí? Perdi alguém? Todo mundo entendeu? Coloquem só, ok, professora, aí no chat para eu saber. Pronto. E aí, essa classificação de Aziz Abissab, ela foi não refutada, mas ela foi superada. E Aziz Abissab, ele não se deixou abalar, né? Ah, não é porque eu classifiquei que está tudo errado, não. E aí ele usou essa mesma noção da classificação dos estudos que ele fez para propor os domínios morfoclimáticos. Então, vem que domínio morfoclimático também cai no Enem, a gente também vai ver esse assunto aqui no cursinho. Então, vocês veem como os mapas são parecidos dos domínios morfoclimáticos e da classificação do relevo dele. Então, ele não deixou 100% o que ele estudou fora, né? Então, ele viu que alguns pontos poderiam ser ressaltados, e aí ele trouxe a classificação dos domínios morfoclimáticos, né, que são bem utilizados hoje em dia. E aí veio a classificação do relevo de Juran-de-Ross. É essa que a gente vai estudar hoje. É essa aqui, ó, cai no Enem com gosto, e é a que vocês precisam dominar aí, né? Então, o elemento que o Jurandiz utilizou nessa classificação foi o elemento geológico. Então, por isso que a professora Alana mostrou para vocês primeiro essas classificações geológicas, né, do relevo, temperismo, tectônica, porque ele vem trazendo isso dentro da classificação do relevo dele. Então, essa classificação é mais abrangente, considera, além dos planaltos e planícies, a presença de depressões. Então, toda a questão do Enem, de concurso, de vestibular, que tiver o elemento depressão, foi uma classificação de Ross, apenas Ross, que trouxe, né, aí a concepção da depressão no território brasileiro. Assim, para esse pesquisador, especificamente no Brasil, 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Então, Juran-de-Ross ele foi mais categórico, né? Ele utilizou aí a geologia e aplicou isso em todo o relevo brasileiro. Além disso, foi uma precisão muito boa, muito incrível dessa classificação, porque ele também, quando ele estava nesse processo desses estudos, ele se juntou mais ao Exército Brasileiro no projeto Radam Brasil. Então, ele fez aí cartas que eu falo são cartografias, né? Cartografias e mapas. Então, ele fez algumas cartas geológicas do relevo brasileiro, que foram, assim, supremas para toda a classificação até hoje do relevo brasileiro. Então, esse aqui é o mapa que o Juran-de-Ross ele propôs. Então, vocês olhem aí, vocês vão ver aqui que ele é todo recortado. Isso é uma característica muito boa para vocês entenderem a diferença do Aziz Abissab para o Ross. Esses recortes que o Jurandir ele traz no seu mapa. E a gente vai estudar agora cada um. Então, ele vem trazendo a unidade planalto. O planalto para Ross, ele não traz uma concepção assim, é isso aqui, pronto. Não, ele traz 4 grandes
explicações para o planalto, porque ele vê que os planaltos eles têm aí suas diferenciações. Então, ele traz os planaltos em bacias sedimentares, né, que são circundados por depressões periféricas e marginais. Calma o coração de vocês que eu vou explicar o que é isso. E possui a vertente escarpada. Então, como eu falei na aula passada, a vertente do relevo é aquela frente dele, né, a face. Quando a gente está olhando para uma serra, aquilo que a gente está vendo é a vertente da serra. Claro que se você estiver em cima da serra, você não vai conseguir ver a vertente. Mas para quem está em cima da serra, a vertente é aquela descidinha para um abismo, né? Essa descidinha do abismo é a vertente do relevo. Então, para quem estiver, né, em diferentes localidades, já sabe o que é a vertente. Então, essa vertente, ela é escarpada, esse escarpado, ele é, assim, bem inclinado. Vocês já viram aquele sapato feminino, né? Escarpão, que ele é bem, assim, inclinado, parece um pé de uma bailarina? Pois é, então esse escarpão, ele é muito parecido mesmo com esse relevo escarpado, né? Essa inclinação. Tipo o pezinho da Barbie no trailer que saiu, né? Então vocês já entenderam. Então, essa vertente ela é mais escarpada e tem aí a aparência, né, de uma cuesta. Então, essa cuesta é realmente como se fosse essa vertente bem declinada. E como ela é borda de uma bacia sedimentar, então a bacia sedimentar é parecido mesmo com uma bacia. Então, quando você tem uma bacia, a bordinha da bacia, se você fosse enterrar, digamos assim, na areia, ela vai ser essa declinagem assim, né? Nesse sentido aqui. Vocês estão entendendo, né? Que eu estou querendo falar? Vocês preferem que eu desenhe para quem não estiver entendendo? Respondam só no chat para eu saber. Tudo tranquilo, né? Então, pois pronto, deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui uma nova. Não. Uma nova, que agora o Canva deu o desenho, né? Aqui pra gente. Ele está prestando aqui. Pronto. Então, o relevo escarpado é esse relevo que ele tem essa declinagem, né? Então, essa declinagem aqui, ó, é o que é a escarpa. Então, por isso que eu falei do pezinho da Barbie, por conta disso aqui, ó. Ele tem essa característica. Então, quando a gente fala do relevo cuesta, de borda de bacia, então, a gente vai ter esse critério aqui, né? A bacia sedimentar. Eita, que feio. A bacia sedimentar e as suas bordas vão ser nesse sentido aqui. E aqui no meiozinho, sempre vai ter um rio. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo... Oh. Então, a gente sempre vai ter, ó, essa vertente em forma de cuesta, que é justamente esse fronte, né? Essa visão aqui é o fronte da nossa cuesta. Tudo certo? Conseguiram compreender aqui o desenho da professora? Tudo certo, né? Conseguiram ver direitinho? Eu acho que sim, né? Que todo mundo calado, ninguém falou nada. Então, vamos prosseguir. Ah, onde foi que eu parei? Foi aqui.
Então, o Ross, ele vai trazer justamente dentro dessa classificação desses planaltos em bacia sedimentar, o que no mapa vai estar o número 1, o número 2 e o número 3. Então, a gente vai ter tanto aqui na região amazônica, que é o planalto da Amazônia Ocidental, vai ter essa característica também de cuesta, porque aqui nesse número 2, a gente vai ter a bacia sedimentar do Parnaíba. Então, uma das importantes bacias sedimentares do Nordeste brasileiro. E aqui, ó, nessa região aqui no Ceará, a gente vai ter o Planalto da Ibiapaba, que para a gente, né, que é do Ceará, ela vai ter esse comportamento que eu acabei de desenhar para vocês, de cuesta, né, dessa vertente escarpada, mas após ela, né, quando a gente sobe ela e desce para a banda do Piauí, que é essa região aqui, ó, do Piauí, a gente vai ter já aqui a bacia do Parnaíba. E aqui nessa região a gente vai ter outra borda da bacia. Então, como no desenhozinho que eu mostrei para vocês, né, uma bacia ela vai ter as suas bordas. Então, aqui vai ser uma borda dessa bacia. Aqui nessa região vai ter relevos com essa aparição de borda de bacia, como também aqui. Dentro dessa classificação, vocês percebam que aqui tem um 2 isolado. Esse 2 aqui está isolado porque, como Jurandir Ross, ele trouxe essa concepção da geologia, então, para ele, essas duas estruturas, elas foram formadas no mesmo momento geológico. Então, elas foram formadas, elas são a mesma estrutura geológica. Só que, por conta dos processos erosivos e intempéricos, elas se dividiram. Mas elas têm a mesma característica geológica. E aqui na 3 a gente vai ter a bacia do Paraná. Aqui que é o polo do agronegócio, né? Não posso deixar de falar. Então, é o polo do agronegócio, por quê? Porque é uma bacia sedimentar, tem um grande aporte hídrico, então é muito bom para a plantação de soja, de outros tipos de plantio que precisam de muita água, como também o arroz. Belezinha? Então, aqui são os planaltos que, para Ross, né, são os planaltos em bacia sedimentar. Então, eles têm essa característica das suas bordas serem escarpadas em forma de cuesta, que foi o desenho que eu mostrei para vocês. E aí ele também traz, né, os planaltos em intrusão e cobertura residual de plataforma. Professora, pelo amor de Deus, o que é isso? Então, toda vez que vocês têm isso aí, intrusões, é intrusão mesmo, né? Alguém se intrometeu aí. E cobertura residuais de plataforma. Então, quando é residual, né, traz esse critério de residual, é algo resistente. Foi algo que, durante o tempo, passou muito tempo e ele resistiu ali. Então, são intrusões resistentes. Então, são sedimentos residuais e pontilhados de serra e morros associados à intrusão granítica. Então, foi quando a gente teve aí essas intrusões graníticas. Se fala de intrusão, é porque também ela é bem profunda. No caso aqui do Ceará, que eu mostrei para vocês, ali, Quixadá, então ali a gente tem intrusões graníticas, mas elas estão ali expostas. Mas ele teve outra formação e uma coisa mais específica. Mas é só a critério de curiosidade para vocês. Então, é esse daqui, mais marronzinho claro, que vai ter o número aqui 4, o 5, aqui em cima, e o 6, que é o sul amazônico. Esses pontilhados aqui, ó. Então, por que eu trouxe esses planaltos, né, professora? Por que eu devo estudar isso? Né, isso cai no Enem? Isso caiu no Enem passado. Esse tipo de planalto aqui, ele é muito rico em minerais, principalmente em ferro, em outros minerais metálicos. Então, aonde é que o pessoal está garimpando?
Onde é que ficam as principais jazidas de ferro, né, no Brasil? Aonde? Pensem aí. Então, é justamente nessas intrusões graníticas, nesses planaltos com esse teor de ferro, né, de minerais metálicos. Então, ele trouxe aí, nessa concepção desses planaltos de intrusões e coberturas residuais. Ele também trouxe os planaltos em cinturões orogenéticos. Então, essa orogênese é a formação de montanhas. Então, no Brasil tem esses cinturões orogenéticos por conta dessa dinâmica de tectônica, de junta, de separa. Então, em algum momento anterior geológico, houve aí a presença de formações de montanhas aqui no Brasil, mas elas estão estacionadas. Acontece o quê? Como eu falei para vocês das fraturas. Dessas regiões aqui de cinturões orogenéticos, terem aí algumas falhas um pouco mais ativas, né? Por isso que tem aí alguns terremotos nessas regiões de orogênese. E, além disso, esse orogenético dá a ideia de subida. Então, são locais elevados, com grandes altitudes. Então, são os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que são esses daqui, ó, que é justamente São Paulo, o Rio de Janeiro, onde tem aquela zona serrana do Rio de Janeiro, é a presença desse cinturão orogenético, como também a Serra de Goiás e Minas, aqui no 8, nessa região aqui, serras residuais do Alto do Paraguai, aqui, ó. Então, percebo como elas vão se ligando, ó. Então, tudo isso aqui poderia ter sido, né, anteriormente, uma cadeia de montanhas. Só que como aqui a gente vai ter, ó, um processo de erosão e de intemperismo que foram ali deteriorando esse relevo que poderia ter surgido aqui. Belezinha? Perdi alguém? Todo mundo ok? Podem colocar aí no chat se tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, podem colocar aí que eu respondo para vocês, sem nenhum problema. Se eu estiver falando rápido demais também, professora, dá um slow aí para a gente, por favor, que aí eu vou fazendo aqui com vocês. E o último, né, aqui os planaltos em núcleos cristalinos arqueados. Professora, pelo amor de Deus. Então, esses núcleos cristalinos são justamente esses relevos que eu falei para vocês, né, que tem a junção ali do metamórfico e do granítico, né, são relevos resistentes e arqueados, lembrem das sobrancelhas, né, o que é uma sobrancelha arqueada? É aquelas sobrancelhas bem elevadas, assim, com uma grande curva na ponta. Então, é arqueado porque eles vão ter essa característica. Então, são estruturas cristalinas, né, graníticas e metamórficas, trabalhadas pela erosão, por isso apresentam uma forma de domo. Então, como eu falei para vocês, é como se fosse ali o pão de açúcar. Né? O pão de açúcar, ele tem ali aquele formato de domo, e ele é uma grande estrutura cristalina. Então, é como se tivesse um grande pão de açúcar dentro dessas regiões com núcleos cristalinos arqueados. Então, a gente tem o Planalto da Borborema, que é esse 10 aqui, e o Planalto Sul Rio-Grandense, que é esse 11 aqui. Então, eles são os únicos dois que foram percebidos, e das características deles é que eles se localizam próximo a maciços residuais, então a gente vai ter esse grande maciço aqui, e também de bacias sedimentares, que a gente vai ter essa daqui e vai ter essa daqui próximo a eles. Como também eles se localizam de forma isolada. Como vocês podem ver, eles estão isolados aí no mapa. Então, essa foi a classificação do Jurandir Rosa. Então, percebam que, com relação aos planaltos, né, já são 8h20, algumas pessoas têm aula, então, se vocês quiserem sair para outra aula, tudo ok. Eu vou continuar aqui a aula para encerrar o conteúdo, e aí vocês podem ver no YouTube a continuação da aula. Para quem quiser continuar, então, vamos continuando aqui.
Então, para eles, planaltos, eles vão ter essa característica, como a gente já viu aqui em um resumão, granítica ou cristalina. Então, ela vai ter essa característica. Muitas delas vão ser graníticas, vão ser os maciços vão ser maciços e residuais, né? Vão perdurar durante o tempo. Vão ser estruturas elevadas. E, com isso, o seu redor vai ser um tanto mais rebaixado e aplanado, né? Aquela estrutura ali plana ao seu redor. Então, tudo isso foi em um resumão do que é os planaltos para o Jurandir Ross, né, o que era os planaltos dentro da classificação dos planaltos brasileiros. Então, como vocês puderam ver, ele colocou aqui os morros, as chapadas, ele colocou as serras. Então, tudo isso para Ross é planalto. Com relação às depressões, a gente vai ter o quê? Foram gerados por processo erosivo com grande atuação nas bordas das bacias sedimentares. Então, aqui ele traz essa classificação da depressão, e ela vem sendo como se fosse uma certa zona de transição. Claro que ele não traz essa concepção de zona de transição é do Apsaber, mas eu estou falando aqui essa zona de transição porque ele sempre fica as depressões entre o planalto e a planície. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, o planalto da bacia do Parnaíba, a gente vai ter aqui outro planalto, né, que é o da Borborema, e a planície costeira. Então, aqui a gente vai ter, ó, a depressão sertaneja e a depressão do São Francisco. Então, veja que a gente tem dois planaltos, e aqui a gente vai ter uma planície e há sempre a depressão ali entre os dois, né? Por isso que eu falo que a depressão ela chega a ser essa zona de transição entre um relevo com grande altitude e um relevo bem rebaixado, que é as planícies. Então, ela vem aí sempre no meio nessa transição. Então, ela é bem erodida pela seguinte questão, né? Vamos ao desenho da professora. Vocês me deram aí essa ferramenta, né, de desenhar. Então, se a gente tem aqui um relevo elevado, então vamos dizer que aqui é o mar. Né? Bem aqui é o mar. Nessa região aqui a gente vai ter a planície. Vamos mudar aqui outra corzinha para a planície. Essa região aqui vai ser a nossa planície. A nossa planície, ela fica bem próxima do mar ou fica próxima a um rio. Então, é a nossa planície, ela é mais rebaixada, segue sempre a deposição de sedimentos, então ela vai ser um pouco mais plana, né? Ela vai ter essa característica mais alguma coisa associada. Aqui a gente vai ter a nossa... Então, o planalto ele vai ser elevado. Se tiver algum rio, né, aqui, ele vai passar em um critério de erosão muito forte por conta da própria declividade e da gravidade. Então, sobressai aqui uma erosão forte. Mas como ele é elevado, em grande maioria ele vai ser mais resistente, porque a água ela vai estar erodindo, mas vai ter deixado ali a estrutura. E aqui a gente vai ter, nesse meinho, a depressão. Então, a depressão ela vai sobressair a erosão por quê? Como ela é uma região de média altitude, com relação a planalto e a planície, todo sedimento que chegar aqui, ele vai ser escoado para a planície. Então, dentro dessa dinâmica aqui, a gente vai ter uma zona elevada, que é o planalto. Aqui vai estar sempre a erosão, né, o desgaste ali daquele relevo, o intemperismo.
E aí, o sedimento que chegar aqui, ele não vai permanecer aqui. Ele é uma zona onde não vai ter a deposição total desse sedimento. Então, vai ser erodido para a planície. E essa planície que vai ficar com todos esses sedimentos. Por isso que é uma área com uma intensa carga de erosão, porque todo o material que chegar ali vai ser altamente transportado para uma zona bem mais rebaixada, que é a planície. Então, por isso que eu falo que é essa zona de transição, né, entre uma zona mais alta e outra mais baixa. E aí ele traz o Brasil cheio de depressão. No critério de relevo, viu, galerinha? De relevo. Então, quando ele traz, né, essa depressão. Ai, gente, esse termo, acho que ele pensou assim, num tempo, era 1900 e alguma coisa. Então, é isso. Então, essa depressão, né, ele veio trazendo a da Amazônia Ocidental, que é essa aqui, a 12, a Amazônia Ocidental, Norte Amazônica, Sul Amazônica. Então, percebam que ela sempre vai estar entre planaltos e as planícies, né? E a gente vai ter essa depressão. E como a gente viu na classificação inicial do relevo brasileiro, né, daquela categoria do relevo brasileiro, que fala que a gente tem médias e baixas altitudes, então talvez venha justamente por conta disso, né? Porque a gente vai ter aí um país com seu grande território sendo regiões, né, depressivas, né, com as depressões. Ah, esse nome é triste, gente, mas é isso. Então, a gente vai ter depressão do Araguaia, Cuiabana, do Alto Paraguai, Miranda, a sertaneja do São Francisco, que é essa daqui, ó, que pega quase todo o Nordeste, né? A gente vai. E aí, a gente tem aqui nessa classificação do Jurandir Ross, o que é uma depressão marginal e uma depressão periférica. Então, ele ainda traz essa subdivisão dentro do que é a depressão. Então, a gente vai ter a margem, mas não é um bicho de sete cabeças, não, viu, gente? Era só aonde ela está locacionada. Então, a depressão marginal, ela vai ficar na margem da borda da bacia. Então, ele vai trazer aqui, por exemplo, a do São Francisco e a depressão sertaneja, que vai ser na borda da bacia do Parnaíba. A gente vai ter aqui a deixa eu ver aqui nessas classificações aqui, a Marginal Norte e Sul Amazônica, que é essa 12 e essa 13. E a gente vai ter aqui a número 1, que é a bacia do Rio Amazonas. Então, ela vai ficar justamente à borda dessas grandes bacias. Sedimentares, a periférica, estão sempre no contato e na periferia das estruturas sedimentares e cristalinas. Então, vai ter esse contato. Então, justamente ele vem trazendo aqui, por exemplo, a depressão da número 21, vai ter aqui a bacia do Paraná, e a gente também, que é uma estrutura sedimentar, e a gente vai ter aqui o Planalto do Leste e Sudeste, que é uma estrutura cristalina. E entre elas a gente vai ter a depressão periférica. Como também a gente vai ter aqui a do 22, que ela é do sul, ela é a periférica sul-rio-grandense. A gente vai ter aqui uma estrutura de um planalto, aquele planalto arqueado, que eu mostrei para vocês por último, e aqui uma bacia sedimentar. E no meio delas a gente vai ter aí uma periférica. Como também tem essa interplanática, eu não vi Ross trazendo ela, mas eu vi uma questão de um vestibular que trouxe a intenção dessa depressão interplanática, que é quando há uma depressão entre dois planaltos cristalinos. E aí eu li um artigo que
sudeste e estruturas cristalinas, e aqui a depressão do São Francisco. E justamente travou, mas deu para entender tudo direitinho? Perdi alguém? Alguém se perdeu aí no conteúdo? Tudo ok? Coloquem só sim, professora, no chat para eu saber que vocês, a cabeça de vocês ainda não explodiu. Mas está terminando, viu, gente? E aí ele trouxe a ideia das planícies, né? Dentro da ideia da planície, ele trouxe os relevos que se enquadram nas planícies correspondem geneticamente, ou seja, na sua origem, quando ele nasceu, as áreas essencialmente planas ou aplanadas, geradas por deposição de sedimentos recentes de origem marinha, lacustre e fluvial. Então, esses sedimentos recentes, né, que a gente data aí do Cambriano, né, que são... É recente porque é todo o material recente que veio erodido. Então, ele data aí que o Brasil tem poucas planícies, né, como vocês podem ver. Então, a gente vai ter aqui a do Rio Amazonas, sempre vai estar ligada a um rio. Então, vai ser aqui, ó, Rio Amazonas, vai ter o Rio Araguaia, que é esse aqui pequenininho, a da planície do Pantanal, Rio Guaporé, que é esse 25, e a do Pantanal Mato Grossense, que é essa aqui, ó, mas vejam que ela é bem, bem grande. E essa daqui, 28, é a da planície dos tabuleiros litorâneos, né, que é essa zona costeira do Brasil. Então, até aqui ele não subdividiu, ele colocou justamente sendo essa área rebaixada, aplanada, que se sobressai aí os depósitos recentes dos sedimentos que vêm de dentro do continente para as zonas mais planas, né? E sempre trazido aí ou pelo mar, no que diz respeito aos tabuleiros litorâneos, lacustre com relação ao lago, né? Que a gente vai ter aqui a planície da Lagoa dos Patos e Mirim, esse número 27, aqui embaixo, lá no Rio Grande do Sul, e também é ligado aos rios, né, como a maioria das planícies que existem no Brasil. E aí, a interplanática, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, a interplanática, eu tinha visto que caiu num vestibular, e aí eu fui pesquisar o que era. E eu tinha visto um artigo baiano que falava sobre o acontecimento dessa depressão interplanática, que era justamente uma depressão que ficava entre dois planaltos cristalinos. Ela ficava ali, enquanto que a periférica, ela fica nesse contato com a estrutura cristalina e outra sedimentar, a interplanática, ela fica em contato com duas estruturas cristalinas. Então, no artigo falava que essa parte aqui da região do São Francisco, na depressão do São Francisco, que é bem próxima já da planície costeira, então a gente vai ter aqui o Planalto Leste e Sudeste, que é cristalino, e também a Planalto da Borborema, que também tem a estrutura cristalina. Então, a depressão do São Francisco, nessa localidade aqui, que eu estou mostrando para vocês, ela se comporta como uma depressão interplanática, né, entre esses dois planaltos cristalinos. Belezinha? Tudo belezinha, Guilherme? Compreenderam? Tudo ok, né? Então, professora, como é que isso cai nas provas? Né? Será que isso tudo que a professora falou cai na prova? Então, vamos ver aqui. Eu trouxe duas questõezinhas, né, para encerrar a aula. Então, a primeira questão foi: eu não soube de onde
foi essa questão, não consegui achar de quando, se é do Enem, se é de um vestibular, mas eu achei bem interessante. Então, percebam aqui na fonte que a gente tem o quê? Adaptado de Ros. Então, se está adaptado de Ros, então vem trazendo todas essas concepções que a gente acabou de ver. Então, vem assim, elaborado com base em imagens de radar, o novo mapa do relevo brasileiro de Juran de Ros possibilitou ampliar a complexidade da geomorfologia no Brasil. Os planaltos e planícies já presentes em classificações anteriores, o geógrafo propôs a criação de uma terceira macrounidade, as depressões, que são. Então, aqui está perguntando sobre as depressões. Então, ele vem a porções residuais salientes do relevo que apresentam intensa atividade sísmica e vulcânica? Não, né, gente? Primeiro a gente mata aqui sísmica e vulcânica, então a gente está falando de uma localidade que está em uma zona de atividade tectônica, que tem a liberação de magma, por isso é vulcânica, e sísmica, porque tem aí a presença dos terremotos. E no caso aqui do Brasil, a gente não tem nenhum nem outro. A gente tem vulcão, mas a gente não tem atividade vulcânica. Então, a A está errada. Superfícies essencialmente planas, nas quais os processos de sedimentação superam de erosão, a gente está falando de depressão. Então, elas são planas, mas os processos de sedimentação não superam de erosão. Na verdade, é pelo contrário, o de erosão que supera a sedimentação. C. Superfícies mais rebaixadas que as áreas do entorno, onde predominam processos erosivos. Essa aí encaixou, né? E a D. Áreas elevadas devido à ação do intemperismo com terrenos sedimentares de origem tectônica. Essa aqui está toda errada, né? Áreas elevadas devido à ação do intemperismo. Então, se a gente tem a ação do intemperismo, essa área vai ter aí uma zona um pouco mais rebaixada, né? Porque o intemperismo ele desagrega. Com terrenos sedimentares de origem tectônica, geralmente o tectonismo ele não gera áreas sedimentares, né? Só quando resulta de uma erosão dessa estrutura, ou quando ele eleva uma área que já é sedimentar. Então, a gente vai ter aqui o item correto, C, né, uma superfície mais rebaixada que as áreas do entorno, onde predominam processos erosivos. Tudo ok? Qualquer dúvida, pode perguntar no chat. E a última questão, né, trouxe essas duas questãozinhas para vocês. Tem as formas de relevo, essa questão é do IF da Bahia, então caiu, né? As formas de relevo da superfície terrestre são resultantes da interação de duas grandes forças, as endógenas internas e exógenas externas. As internas são as que a gente viu, tectônica e vulcânica, e as exógenas são intemperismo e erosão. Baseando-se na proposta de classificação do relevo do território brasileiro, assinalada no mapa acima, no caso aqui do lado, em seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que... Aí, primeiro item. No mapa, as porções do território mais escura correspondem às depressões, estruturas geológicas que remontam do pré-cambriano. As depressões, elas vão ter aí uma caracterização do pré-cambriano, porque elas são... As depressões, como elas têm intensas erosões, acaba que a sua base, ela é muito antiga. É como se a gente pegasse a crosta terrestre, tirasse toda a capinha dela e visse o que tinha ali por dentro. Vocês conseguiram entender. Então, quando a gente tem um planalto, por exemplo, a gente tem uma estrutura alta, a gente não vê o que tem na raiz dele. E a planície, a gente tem sedimento por cima. Já a depressão, como ela é muito erodida, a gente vai ter aí o assoalho da litosfera. Então, vão ser geralmente estruturas geológicas antigas, né, do pré-cambriano. Mas o que deixa esse item errado é que aqui no mapinha que a gente viu, elas não são as áreas escuras. As áreas escuras que a gente tem aí são os planaltos. As depressões são as áreas mais branquinhas, né?
essa área aqui e toda essa área branca do mapa. Eita. Eita, eita, eita. Pronto. No mapa, as porções do território mais escura correspondem às planícies, os dobramentos modernos e estruturas geológicas que remontam no pré-cambriano. Dobramentos modernos são estruturas geológicas que remontam no pré-cambriano, mas a porção do território escura corresponde aos planatos e não às planícies. Então, aqui também é uma interpretação do mapa a partir da classificação de Jurandir-Ross. Então, item 3. Classificação do relevo assinalada no mapa foi proposta por Aziz Absaber, como resultado do levantamento do território nacional realizado pelo projeto Radam Brasil, e nos estudos anteriores sobre o relevo, sobretudo do professor Haroldo de Azevedo. O do Aziz Absaber montou aí o estudo anterior sobre o relevo do Haroldo de Azevedo, mas a classificação que a gente viu não foi do Aziz Absaber, né? É uma classificação do Jurandir-Ross. A do Absaber é essa aqui que a gente viu, né? Que tem 7 planaltos e 3 planícies, e o mapa não era do Aziz Absaber, e sim do Jurandir-Ross. Então, erradinho. 4. Classificação do relevo assinalada no mapa foi proposta por Haroldo de Azevedo, como resultado do levantamento pelo projeto Radam Brasil nos estudos anteriores do Aziz Absaber. Aqui já está tudo ao contrário, né? Porque foi Aziz que se baseou no Haroldo e não o contrário. Então, a gente tem aqui Haroldo de Azevedo, que é altimétrico, e não foi o mapa que a gente viu na nossa questão. Então, a gente tem aí o item 5, o correto, né? A classificação do relevo assinalada no mapa foi apresentada por Jurandir-Ross, sendo considerada a mais completa proposta de relevo, contando com 28 unidades, entre elas planaltos, planícies e depressões. Então, a gente tem aí o item, sim, o item que é apenas a resposta 5, né? Você vai estar bugando aqui. Imagino de vocês, né? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Vocês gostaram? Foi um pouco assim demais. Mas assim, gente, deixa eu parar aqui a apresentação, também vou parar a gravação. Agradeço a todos que tiveram na aula. E só para falar para vocês aqui, né? Não vão saindo agora, não. Apesar de ser algo parecendo um pouco, mas ai, gente, não tá achando essa parando. Pronto. Apesar de ser um pouco exaustivo, grande,